Olá, bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre anatomia radiológica dos membros superiores. Vamos falar de antebraço até a região de ombro, ok? Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, vá lá no YouTube, clica lá no sininho e se inscreva. Obrigado. Então, hoje, como falei, nós vamos falar sobre a anatomia radiológica dos membros superiores, vamos falar de antebraço até a região de ombro e vamos dar início, então. Então, basicamente, o nosso antebraço, ele é formado pelo rádio e pela ulna. A gente consegue observar aqui, né, e apontar os principais acidentes anatômicos que a gente vai conseguir visualizar na radiografia. Então, preste atenção. Aqui a gente tem o osso do rádio. Então, a cabeça do rádio, o colo do rádio, a tuberosidade do rádio vão ser muito bem visualizadas na radiografia, assim como também o processo estiloide do rádio. Já na ulna, que tem esse formato aí, lembra uma chave de boca no perfil, né? A gente vai conseguir ver o olécrano, a incisura troclear, o processo coronoide da ulna e a incisura radial da ulna. Tá? Por que se chama incisura radial da ulna? Porque é a incisura que vai encaixar o rádio e está localizada na ulna. Tá? A tuberosidade da ulna ela não é tão evidente quanto a tuberosidade do rádio, mas mesmo assim a gente ainda consegue visualizar. Tá? Todas essas faces e margens não são muito bem visualizadas, a gente não consegue visualizar na radiografia convencional. Na tomografia a gente consegue, mas na radiologia convencional nós não conseguimos avaliar isso. E o processo estiloide da ulna. Bom, aqui a gente vê uma posição como se o braço, né, estivesse em pronação, com a palma da mão para baixo, e na imagem anterior a gente via como se a mão tivesse voltada para cima, em supinação. E aí a gente consegue observar as mesmas coisas, né, como cabeça, colo e tuberosidade do rádio, e a gente consegue ver os processos estiloides do rádio. Já esses tubérculos estão na região dorsal, ou seja, na parte posterior, né, do rádio, a gente não consegue visualizar. Então aqui, ó, a radiografia, essa é um AP de antebraço, né? Então a gente consegue visualizar, né? Vamos lá pelo número, né? Então a gente consegue visualizar 1, ulna, 2, rádio, e aí a gente vai lá para o 3, processo estiloide do rádio, processo estiloide da ulna e cabeça da ulna. Aqui no número 6 é a tuberosidade, né, ou tuberosidade radial, ou tubérculo do rádio, o colo do rádio e a cabeça do rádio, né? Número 10 aqui é o olécrano, toda essa região. Vou trocar aqui, botar uma canetinha, uma caneta. Toda essa regiãozinha aqui, ó, é o olécrano. E aqui vai ser a fossa do olécrano, né? Uma curiosidade que não está mostrada aqui, mas eu vou colocar uma setinha aqui para vocês, é essa curvinha aqui, que é a incisura do nervo radial. Essa incisura do nervo radial é o nervo, incisura do nervo ulnar, incisura do nervo ulnar. Esse nervo é aquele que quando a gente bate com o cotovelo nessa região, no cantinho da mesa, ou dá aquela esbarrada, ele dá o choque, tá? Aqui a gente tem o epicôndilo medial e aqui a gente tem o epicôndilo lateral, ok? Então, vamos apagar aqui essa... Aí a gente consegue observar melhor, tá vendo? A fossa do olécrano e o olécrano encaixando dentro dele. Cisura do nervo ulnar e a setinha aqui. Então, a gente passa para o próximo, o perfil, né, de antebraço. E aí, no perfil de antebraço, a gente vai conseguir ver muito bem, né, a cabeça aqui, né, da ulna, o olécrano, que é o número 4 aqui, a incisura troclear
O número 6 não está muito bem nítido aqui, né? Mas vamos botar aí uma marcaçãozinha. Ó, ele está aqui. Esse aqui é o processo coronoide, ok? O 7 já é a cabeça do rádio, o colo do rádio. E aqui, ó, nessa pequena elevação, é a tuberosidade do rádio, ok? Então, aqui a gente vê a una e o número 2, o rádio, né? Na próxima imagem, a gente já vê eles, né, em AP e num perfil. Esse perfil aqui está feito de forma errada, porque o braço não está a 90 graus. Então, toda a radiografia que você vê em que o cotovelo não está a 90 graus em relação ao antebraço, significa que a radiografia está feita de forma errônea, tá? Então, as articulações, né? Os tipos de movimento trocoide ou pivô é a articulação radionar distal, que é essa articulação aqui, ok? Aqui a gente visualiza ela aqui. Ingínguimo, que é a articulação do cotovelo propriamente dito, que é essa aqui que eu vou mudar a cor e vou colocar em azul, a articulação do cotovelo, ingínguimo, e a articulação distal do punho, que são as condilares, que é essa aqui. Tá ok? Que são articulações condilares. Ela é sinovial e de artrose, né? Sinovial porque tem líquido sinovial dentro dela e de artrose porque possui movimento. Bom, vou abaixar aqui para a gente conseguir visualizar melhor. Fratura de Hudson ou do Schofer. Essa é uma fratura intraarticular do processo estiloide radial. Vamos trocar aqui a cor, colocar um vermelho para chamar um pouco mais a atenção, e aqui a gente consegue ver a fratura. Ó, ela é intraarticular, tá? Recebeu-se esse nome de fratura do Schofer porque os carros antigamente eram, para você dar a arrancada nele, era por manivela. Então, quando ele pegava, você tinha que tirar a manivela, senão a manivela voltava e batia no seu punho. E aí, quando ele batia no punho, ele acabava fazendo esse tipo de fratura que era bem conhecida, né? E aí foi a primeira descrição desse tipo de fratura. Né? Vou apagar lá para vocês verem como foi. Né? Vou chegar aqui a imagem para cima. Ok? E aí vamos lá para a próxima imagem. A classificação, né, da fratura de Colles e fratura de Smith, né? Fratura de Colles, fragmento distal deslocado posteriormente, ou seja, o fragmento ele desloca para a região posterior do punho. E na fratura de Smith, a Colles invertida, o deslocamento é anterior. Então, ó, o fragmento se desloca para a palma da mão, né? E na Colles, o fragmento se desloca para o dorso da mão. Tá? Então, aqui a gente tem fratura de punho do tipo Colles. Aqui, ó, no perfil a gente vai visualizar o fragmento deslocado de forma posterior, aqui, ó, e, né, na fratura, né, do tipo Smith, o fragmento é deslocado na região anterior, ok? Isso é mais comum em pacientes de idade, tá? Que podem ter osteoporose. E é um reflexo natural do indivíduo, na hora que ele vai cair de rosto no chão, ele põe as mãos na frente. Então, isso faz com que, normalmente, esse tipo de pessoa que cai tenha essa fratura nesse fragmento, né, distal, nesse segmento distal de rádio una, produzindo a fratura do tipo Smith ou Colles invertido. Né? Então, aqui a gente tem uma fratura de Colles, né? Demonstração da fratura, sem deslocamento, inclinação dorsal radial com deslocamento e, às vezes, com impactação. Né?
Na fratura de Colles invertida, ou na Schmidt, né, no caso, o fragmento distal se desloca no fragmento no sentido anterior. E aí a gente tem a fratura de Barton. Essa é uma fratura intraarticular da borda posterior do rádio, né? Nesse caso aqui, ó, a gente consegue ver muito bem no perfil, né? Ele vai ser diferente, aqui parece que pegou, né, todo, mas ele vai ser diferente porque ele pega, né, da parte posterior para cá. Aí eu preciso, para ter certeza que não é uma fratura de Smith, né, do chofer, de Hudson, ele é uma fratura de Barton, eu preciso de verificar o perfil também, né? Então, ela é intraarticular e da borda posterior do rádio. E aí isso é que caracteriza uma fratura de Barton. Ok? Bom, a anatomia do cotovelo, esse é bem importante para a gente visualizar aqui, né? Não dá para a gente separar anatomicamente, né, côndilo medial e côndilo lateral. Então, toda essa região aqui é o côndilo lateral e aqui é o côndilo medial. Como eu vou saber quem é o medial e quem é o lateral? Uma dica que eu deixo aí é você fazer a seguinte observação. Aonde tem a fossa coronoide e aonde tem a incisura do nervo ulnar e o epicôndilo medial, que é o maior epicôndilo, vai ser sempre o côndilo medial, tá? E onde o côndilo é menor, ele vai ser sempre lateral. A gente vê aqui o capítulo e a tróclea. A tróclea, em latim, quer dizer carretel, né? E ele tem um formato de carretel antigo de linha, né? Na parte posterior, a gente vê a fossa do olecrano. Na parte posterior, a gente vê aqui a fossa do olecrano e o olecrano, propriamente dito, se encaixando dentro desta fossa. Aqui a gente vê o capítulo e a cabeça do rádio, o colo e a tuberosidade do rádio. Essa cabeça do rádio também era chamada de disco do rádio, né? E ele vai se articular aqui com o capítulo. Bom, a articulação do cotovelo, ela é uma grande articulação e, na verdade, ela engloba 3 articulações em uma só, porque são 3 articulações dentro de uma única cápsula articular, ok? Como a gente pode visualizar nessa imagem aqui, ó, eu tenho a articulação húmero radial, a articulação húmero ulnar e a articulação rádio-ulnar proximal. Então, são 3 articulações dentro de uma única articulação maior, porque está dentro de uma cápsula articular, ok? Questãozinha de prova, o pessoal costuma fazer pegadinha com esse tipo com essa anatomia aqui, ok? A visão lateral, os principais ligamentos, então, para a radiologia convencional, a gente não se liga muito na parte de ligamentos, porque a gente não consegue avaliar ligamentos em raio-x convencional. Eu vou conseguir avaliar ligamento muito bem se eu trabalhar com o método de ressonância magnética, né? A cápsula articular aberta, e aí a gente consegue ver muito bem, ó, húmero radial, húmero ulnar e rádio ulnar distal, né? E aí, ó, avaliação de um perfil verdadeiro do cotovelo. É interessante a gente falar sobre esse perfil verdadeiro de cotovelo pelo seguinte, na hora de fazer uma radiografia de cotovelo, um perfil verdadeiro de cotovelo, é importante que antebraço e braço estejam completamente apoiados sobre o chassi. Por quê? Se eu não tiver o apoio de braço e antebraço completamente sobre o chassi e um ângulo de 90 graus entre braço e antebraço, eu não vou conseguir ver o sulco troclear, a chanfratura troclear, que é esse espaço aqui, tá? E a dupla borda, né? Borda menor do capítulo em A e a borda maior da crista média da tróclea em B. Tá aqui, ó. A e B, dentro
desse espaço articular aqui dentro da chanfratura troclear. Então, eu preciso ver essas linhas para dizer que eu estou vendo um perfil verdadeiro do cotovelo. Tá ok? Bom, movimentos de rotação do cotovelo. Então, a gente consegue ver aqui, ó, incidência AP, rádio una separados se trocam proximalmente, né? Então, esse é um AP do cotovelo. Incidência AP com rotação externa, rádio una separados, não se tocam. Rotação externa, ou seja, seu braço girado externamente, né? Ou seja, você está assim na posição neutra, gira ele externamente. Então, essa é uma rotação externa. Para a gente observar, né, e entender bem, rádio e una são externos. Então, eu vou girar a mão para o lado de rádio una. E aí eu consigo ver o espaço articular entre o capítulo do húmero e a cabeça do rádio. Quando eu faço rotação interna, ou seja, rodo a palma da mão para dentro, né, eu vou conseguir visualizar, né, a incisura troclear, ok? E o olécrano e a fossa do olécrano nessa radiografia. Então, para isso que servem essas três incidências. AP, rotação interna e rotação externa. Rotações interna e externa são incidências especiais, não são incidências que são realizadas diretamente para se ver esse tipo de anatomia, tá? São incidências mais difíceis de você ver solicitações delas. O AP verdadeiro aqui, né, do cotovelo, então a gente consegue ver aqui, ó, muito bem, ó, número 8, o epicôndilo medial. A gente consegue ver aqui, ó, a incisura do nervo ulnar, né? A gente consegue ver a fossa do olécrano, o epicôndilo medial, né? Aliás, epicôndilo lateral, esse aqui é o medial, esse aqui é o lateral, o capítulo, a cabeça do rádio, o disco do rádio, o colo, a tuberosidade do rádio, né? O processo coronoide, ok? No perfil aqui a gente consegue ver bem, né, bem marcadinho, uma imagem boa, né? Aqui, ó, cabeça do rádio, olécrano, né? Número 5, processo coronoide, né? A incisura troclear está aqui. Número 7 aqui, ó, epicôndilo medial, ele está bem aqui assim, ó, né? Vou apagar para vocês conseguirem visualizar melhor. Né? Então, aqui está toda a anatomia de um perfil do cotovelo. Seguindo para a próxima, né? Ó, oblíqua externa, olha só, a rotação, como o paciente rotaciona o braço para o lado de fora. E aí eu consigo visualizar muito bem, né, o espaço articular entre o capítulo do húmero e o disco do rádio, a cabeça do rádio, ok? Bom, aqui a gente consegue ver o processo coronoide, o olécrano, a incisura troclear e aqui, ó, o epicôndilo medial. O estudo da cabeça do rádio é um estudo específico, né? Isso é mais literário do que prático. E o objetivo é que se faça 4 incidências, onde eu tenho uma rotação externa máxima, uma lateral da mão, uma mão em pronação e uma mão em rotação interna máxima. O que a gente vai observar é exatamente a tuberosidade do rádio se movendo. E aí toda a cabeça do rádio gira e a gente consegue avaliar melhor as incidências que são realizadas aqui para a cabeça do rádio. Né? E aí, ó, classificação, ela é do tipo sinovial ou diartrodial, livremente móvel. Eu tenho líquido sinovial e eu tenho amplo movimento. Os tipos de movimento, articulação húmero-ulnar, ou seja, entre o húmero e a una, ela é do tipo de gínglimo dobradiça. A articulação húmero-radial, ela é de tipo gínglimo dobradiça também. E a articulação radio-ulnar proximal, ela é do tipo trocoidal ou em formato de pivô.
porque essa parte aqui fica parada e quando eu faço supinação e pronação da minha mão, a cabeça do rádio gira, tá? Aqui a gente tem um exemplo clássico de uma fratura de Montegia, né? É uma fratura clássica de defesa, onde a gente tem a fratura da una e a luxação do rádio, ok? Bom, aqui a gente vai ver, né, acidentes ósseos, né, de epífise proximal. Então a gente tem aqui, ó, cabeça do húmero, que está aqui. Eu vou botar caneta. Então, ó, cabeça do húmero, colo anatômico, que está aqui, o colo cirúrgico, que está aqui, tubérculo maior aqui, perdão, tubérculo maior que está aqui, tubérculo menor que está aqui. Todos esses acidentes eu consigo ver na radiografia. Eu só não consigo ver colo cirúrgico. Colo cirúrgico não é possível visualizar na radiografia, porque não tem uma posição exata. O sulco intertubercular está entre os tubérculos aqui, tá? E assim, crista do tubérculo maior vai estar embaixo do tubérculo maior, e crista do tubérculo menor vai estar embaixo do tubérculo menor, e assim por diante. Ok? E aí a gente vem aqui, ó, o corpo do húmero, sulco do nervo radial e tuberosidade para o músculo deltoide. Em alguns ossos a gente consegue ver isso na peça anatômica, mas na radiografia a gente não consegue ver. Mas esse sulco do nervo radial é importante porque por ali vai passar o nervo radial, como o próprio nome diz. E alguns tipos de fratura no terço médio do húmero pode levar a uma lesão desse nervo. Então, é bem complicado a gente manipular um paciente com esse tipo de fratura. Então, o ideal é que se estabilize com tala, com alguma coisa, antes de radiografar o paciente. Nem que seja com uma tipóia, pelo no mínimo uma tipóia, para poder fazer a radiografia desse paciente antes de começar a manipular muito. Então, o ideal é, paciente com fratura de húmero, manipule o menor possível, o menos possível, para você conseguir fazer a radiografia. Ok? E aí a gente tem, ó, o côndilo do húmero, capítulo, troca, fossa do olecrano, né? Então a gente vem aqui, né, os côndilos do húmero, né? Côndilo medial, côndilo lateral. A gente tem o capítulo do húmero, que está aqui. Vou até mudar aqui o meu apontador, botar um apontador a laser. Capítulo do húmero, a tróclea do húmero, a fossa do olecrano, a fossa coronoide, né, que é essa aqui. A fossa do olecrano está aqui. A fossa radial está aqui, né? A crista supracondilar medial, a crista supracondilar medial está aqui, a crista supracondilar lateral está aqui. E são todos acidentes. Esse aqui, epicôndilo medial, você consegue palpar, né? Vem aqui, ó, e palpa, ok? Sulco do nervo ulnar, é essa regiãozinha aqui, né? E o epicôndilo lateral, que está aqui. Bom, como eu estava falando, né, a gente tem aqui uma imagem que a gente vê a artéria, né? Então aqui a gente tem a artéria axilar, passou aqui, ó, do músculo redondo maior, né, referente à transição da artéria axilar para a artéria braquial. E aí ela segue como artéria braquial até na região de cotovelo. E ela passa bem próximo ao osso. Por isso que é bem importante, né, na hora que a gente for fazer uma radiografia de um paciente que tem uma fratura, nós observarmos para não movimentar bastante, porque as artérias passam bem próximas ao osso, e isso pode levar a uma lesão nessas artérias ou até mesmo no nervo que fica ali próximo, né? Aí a gente vê o AP de húmero, então a gente vê aqui o AP do húmero, o paciente sentado, né? Posição neutra ou deitado, ok? Então essas são as duas maneiras de fazer o AP do húmero. Existe outra com o paciente em pé,
também é possível, né? Na maioria das vezes a gente faz com o paciente de pé, em ortostase, em posição ortostática, né? E aí nós vamos ver mais para frente aqui alguns acidentes também, né? Então, assim, escápula, e aí a gente vê, ó, a característica de posição anatômica, né? Tem formato triangular, 3 ângulos, superior, inferior e lateral, e 3 margens, lateral, medial e superior. Olhando na região aqui, ó, vista posterior, né? A gente tem ângulo superior, ângulo inferior e ângulo lateral. A gente tem margem medial, margem lateral e margem superior. Aqui a gente tem a crista, né, a espinha da escápula, aqui o processo coronoide, aqui o acrômio, né, e o ângulo da espinha, né? Vamos lá, então, ó, fossa subescapular, tá? Essa fossa, grande fossa aqui, processo coracoide, que é esse aqui, né? Margens medial, lateral e superior, os ângulos inferior, lateral e superior, incisura da escápula, que está aqui, e o colo da escápula, que é essa regiãozinha aqui. Ok? Na vista posterior, a gente vê fossa supraespinal, como o nome diz, né? Supra, superior à espinha. Então, fossa supraespinal, fossa infraespinal, região de acrômio. Aí a gente tem a face articular da clavícula, que fica nessa regiãozinha aqui, e o ângulo do acrômio, que é esse ângulo aqui, ó. Tá? Isso a gente consegue palpar, né? Você consegue palpar no seu próprio ombro, você consegue, né? Na vista lateral, a cavidade glenoidal, ou cavidade glenoide, que é essa aqui, que vai fazer a articulação glenohumeral. A gente tem os tubérculos supra- e infraglenoidal, tá? Que fazem parte de inserções de ligamentos. E aí a gente vê, ó, lateral do húmero com rotação interna do ombro, né? O tubérculo maior está rodado em relação à face anterior e medial ao húmero proximal. E o tubérculo menor é visto em perfil medial. Então, o tubérculo maior está aqui, tubérculo menor está aqui. Tá? Quando a gente passa para a próxima imagem, a gente já consegue ver que o tubérculo menor ele está mais anterior e o tubérculo maior ele fica mais lateralizado. Aqui a gente tem a cabeça do húmero, a cavidade glenoide, a articulação glenohumeral. Aqui no número 9 a gente vê o processo coracoide, né? Aqui no número 8 a gente vê o acrômio. Existe aqui a articulação acrômio-clavicular. No número 10 aqui é a espinha da escápula. No número 11 é o ângulo superior da escápula. Tá? O número 4 se trata do colo da escápula. Ok? Então, esses são os principais acidentes. Aqui a gente vê as costelas, né? E parte de tecidos moles. Aqui, né, a gente tem com rotação interna, sem trauma, então a gente já observa o seguinte, ó, o tubérculo menor ele gira para dentro, ele fica em perfil, e o maior fica bem evidenciado aqui, ó. Cabeça do húmero, né, o húmero, tubérculo menor, tubérculo maior, acrômio, a articulação acrômio-clavicular, a clavícula, processo coracoide, tá ok? Aqui no número 8 é a espinha da escápula e o número 9 é o ângulo superior da escápula. E aqui, ó, descendo aqui embaixo, a gente vê a margem medial da escápula e nesse ponto aqui a gente vê o ângulo inferior da escápula. Né? As incidências, né, para ombro com trauma AP rotação neutra, né? Então, fraturas ou luxações da porção proximal do húmero, cintura escapular são bem demonstradas.
E aí a gente vê aqui o método de Garching, né? Então, nesse método, a gente consegue avaliar aqui, ó, né, uma rotação externa, ó, fraturas ou luxações próximo ao úmero e fraturas labiais da borda da cavidade glenoide são bem demonstradas. Essa aqui é a incidência para o ombro com rotação, a gente chama de perfil transtorácico, método de Lawrence, e aí existe uma técnica, né, de respiração, onde o paciente faz incursões respiratórias rápidas e superficiais, onde as costelas vão se mexer. Se eu faço assim, ó, e faço uma foto, olha como é que meus dedos somem. É a mesma coisa que acontece com os meus arcos costais durante uma radiografia, né? Então, eu consigo ver o perfil do terço proximal do meu úmero, do lado oposto. Olha como é que é feito. É esse úmero aqui que vai ser radiografado. Método de Finsky, né? Esse método ele é específico para a gente observar o sulco intertubercular, tá? Então, as patologias sulco intertubercular, como osteofitos, tubérculos humerais, isso é uma incidência própria de literatura, é raro a gente fazer esse tipo de incidência na prática do dia a dia. Aí a gente tem algumas incidências bem especiais, né? Como, por exemplo, a gente tem o método de Lawrence, onde o paciente está em decúbito dorsal, a gente tem o método de West Point, a gente tem o Stryker, que é o braço para cima, e a gente tem o Thomas. Essa radiografia aqui, ela está se referindo exatamente ao método de Stryker, tá? Onde a gente consegue ver aqui, ó, a cabeça do úmero, tubérculo maior, tubérculo menor, tá? A cavidade glenoide, tá? O colo da escápula, aqui o acrômio, né? E aqui o processo acrômio está aqui, acrômio clavicular, e o processo coracoide está aqui. Ok? Então, vamos para a próxima. Bom, método de Gart, né? Posicionamento, onde eu obligo o paciente e alinho o raio 45 graus cefalicamente, entrando no ombro, e aí eu faço a dissociação da cavidade glenoide. Ela é boa para avaliar, né, fraturas com impacto do colo, com ou sem luxação, né? E aí a gente vê a anatomia da clavícula, né? Então, na clavícula, vou botar minha imagem aqui no cantinho para vocês. E aí a gente tem a anatomia inteira para poder explorar. Extremidade acromial, ou seja, essa extremidade aqui é a extremidade que vai se ligar ao acrômio da escápula. Aqui é a extremidade external, ela é mais redondinha, ela está ligada ao osso externo, nessa região aqui, né? E a que a gente vê aqui é a superfície superior, essa que a gente consegue palpar. Na parte de baixo, a gente vai ter uma série de porções rugosas. Eu não vou conseguir ver essa parte de baixo na radiografia, né? Então, essas linhas não me aparecem na radiografia. Por exemplo, linha de trapézio, tubérculo conoide, sulco do músculo subclávio, impressão do ligamento costoclavicular, isso não aparece para mim. Ok? E aqui está, ó, músculo subclávio, por isso que tem a impressão, o ligamento costoclavicular e o ligamento externo clavicular anterior, né? E o ligamento interclavicular. Essa é uma das articulações mais estáveis que a gente tem no nosso organismo, né? No nosso corpo, no nosso esqueleto. É muito difícil a gente ver um paciente com luxação de articulação externo-clavicular. Eu vejo fratura externo-clavicular, mas eu não vejo luxação nem rompimento desse ligamento, tá? Dessa articulação. AP de clavícula, então a gente consegue observar aqui a radiografia em AP de clavícula, ela é específica, né? Então
a extremidade external, extremidade acromial, aqui é o acrômio, processo coracoide, cabeça do úmero, tubérculo maior, tubérculo menor, cavidade glenoide. Espinha da escápula está aqui, ó, passando aqui para cá. A borda medial da escápula está aqui, a borda lateral da escápula está aqui. Né? E aqui a gente consegue ver novamente uma visão melhor, né? Acrômio clavicular, clavícula. E aqui é uma axial, AP e axial, né? O AP, como ela representa, como ela é demonstrada, e o axial, a gente consegue ver ela sobrepondo, né? Tirando a sobreposição dos arcos costais. Né? Esse é um AP bilateral, para demonstrar principalmente fraturas, para demonstrar principalmente rupturas de alguns ligamentos, né, na região da articulação acrômio-clavicular. Vou falar mais um pouquinho à frente da tríade maldita, que é o rompimento de 3 ligamentos da articulação acrômio-clavicular. Então, aqui, ó, articulações são do tipo diartroideais, o movimento, né, a articulação externo-clavicular plana deslizante, e a acrômio-clavicular, ela também é plana e deslizante. Então, a gente vê fratura com deslocamento da clavícula, tá? Normalmente, esse tipo de fratura não se faz nenhuma intervenção, raras intervenções com placas e parafusos, normalmente é só mobilização do paciente mesmo, né? Ou seja, imobilização do paciente e mais nada. A fratura sem o deslocamento da clavícula, né? Fraturas da cabeça do úmero, né? Fratura em 2 segmentos do ombro. Fratura do úmero proximal com luxação. E fratura em múltiplos segmentos, né? Bom, luxação do ombro. Normalmente, toda luxação de ombro ela é anterior, porque a espinha da escápula e o processo, ele acaba, o processo do acrômio, ele acaba impedindo com que essa fratura, né, essa luxação seja posterior. Então, aqui a gente tem a espinha da escápula, o acrômio, né, o corpo da escápula e o processo coracoide. Esse aqui é um Y escapular, a gente tem 2 maneiras, né, com o úmero para frente, com o braço para frente, como nessa imagem aqui, ou com o braço para trás, que é o Y escapular, né? Essa aqui é mais fácil de ser realizada, essa aqui é mais difícil um pouquinho de ser realizada, porém a imagem dela é bem melhor em comparada a essa aqui. O AP de escápula, o objetivo é que a gente visualize toda a escápula, né? Uma posição aqui, a raiz central entra bem no centro da escápula, e aí a gente vê, né, aqui, ó, acrômio, o colo da escápula, a espinha, né, da escápula, a incisura escapular, a margem medial, a margem lateral. Aqui os ligamentos, e aí que eu quero chamar a atenção, né, para esses ligamentos. A gente tem ligamento conoide, a gente tem o ligamento conoide, o ligamento, passar para o lado de cá, trapezoide, o ligamento coracoacromial, esse ligamento não rompe, e a cápsula articular, né, entre a clavícula e o acrômio, ou seja, a articulação acrômio-clavicular. Então, a gente tem aqui, ó, a cápsula articular, articulação acrômio-clavicular, ligamento trapezoide e ligamento conoide. A tríade maldita trata exatamente da ruptura desses ligamentos. Então, quando você tem lesão grau 1, apenas uma luxação, não tem dor. Grau 2, eu tenho aqui a luxação e a ruptura, né, da cápsula articular. E no grau 3, que é a tríade maldita, eu tenho a ruptura tanto
da cápsula articular, quanto dos dois tendões que a gente havia falado, que são os tendões trapezoide e conoide, né? Conoide e trapezoide. E aqui está a tríade maldita. Pessoal, por hoje foi só, e a gente encerra essa videoaula por aqui. Muito obrigado. Se você gostou, vai lá e dá um joinha. Valeu? Um abraço para vocês.